Minha TV queimou em dias de tempestade de raios. De quem é a culpa? Vamos responder essa pergunta no vídeo a seguir. Fala galera, João no canal da Progelete aqui de novo. Fui convidado para responder e falar um pouco a respeito dos surtos de tensão que são ocasionados pelas descargas atmosféricas. É muito comum, em dias de tempestade, os usuários das instalações conviverem com queimas de equipamento. Muitas vezes a gente fica na dúvida se a culpa é de quem, se é da concessionária, se é do fabricante, se é do fornecedor. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco o comportamento desse surto de tensão ocasionado pelas descargas atmosféricas. Em dias de tempestade de raios, é comum esses raios incidirem sobre as edificações e sobre as linhas de transmissão de energia e transmissão de sinal que alimentam a sua residência e alimentam o seu prédio. Quando isso ocorre, surtos de tensão são originados e propagados por essas linhas. Esses surtos de tensão são chamados pela literatura como sobretensões transitórias. Esses surtos, eles são imperceptíveis para a grande maioria dos equipamentos, mas não é o caso dos equipamentos eletroeletrônicos. Esses surtos, eles são muito nocivos a esses equipamentos e muitas vezes é comum, ao final de tempestades, você perceber que sua TV queimou, o seu notebook queimou, alguma coisa relacionada a equipamento eletrônico teve algum prejuízo. E é comum você procurar a concessionária para entender o porquê que isso aconteceu. Partindo do pressuposto que os raios são fenômenos imprevisíveis e aleatórios, tanto no que diz respeito à intensidade, quanto no que diz respeito à aleatoriedade aonde ele vai cair, a gente vai ter que conviver com esse surto. Então a gente precisa de ter um equipamento que monitore a rede elétrica e consiga fazer essa proteção. Esse equipamento é o DPS. O DPS ele funciona como um supervisor da rede elétrica, 24 horas por dia. Ele fica monitorando em casos de existência de surto de tensão. Quando esse surto de tensão ocorre, ele rapidamente drena essa energia, esse surto de tensão, para a Terra em milésimos de segundo e muitas vezes é imperceptível a sua atuação. Então, o DPS ele tem um papel fundamental para a proteção dos equipamentos eletroeletrônicos. Aonde ficam esses DPS? Primeiramente, a gente precisa entender que a proteção contra surtos ela é realizada de maneira coordenada. Ou seja, você precisa de mais de um DPS para fazer essa proteção. O primeiro deles fica posicionado na entrada das linhas de energia e de sinal da sua edificação ou da sua residência. Ele fica posicionado junto da entrada do padrão da sua concessionária. Esse DPS ele é conhecido como centelhador. Ele é capaz de drenar surtos de tensão de alta intensidade, que geralmente são provocados por descargas atmosféricas que incidem sobre a sua edificação ou sobre as linhas que estão muito próximas da sua edificação. Eles drenam a energia para o solo, mas deixam passar uma energia residual, um surto de tensão residual, que ainda é nocivo para os equipamentos eletroeletrônicos. Esse surto vai propagar durante toda a sua energia elétrica da sua edificação até chegar no quadro de distribuição de circuitos da sua unidade, do seu apartamento. E aí que entra o segundo DPS. Esse segundo DPS, ele é conhecido como varistor. Ele é um DPS de altíssima sensibilidade. Ele consegue detectar surtos de tensão que o primeiro não consegue. E o funcionamento dele é muito parecido com o primeiro. Ele vai drenar esse surto de tensão para a Terra, mas ele também não vai drenar 100%. Mas ele vai deixar passar um surto residual muito pequeno, que não é nocivo para a grande maioria dos equipamentos eletroeletrônicos. Ainda existe o terceiro DPS, que ele é posicionado na tomada que liga o equipamento. Muitas vezes existem equipamentos muito sensíveis a esse surto de tensão, principalmente os equipamentos hospitalares, onde um terceiro DPS se faz necessário para minimizar ainda mais esse surto de tensão, garantindo assim uma proteção coordenada desde lá da entrada da edificação até a ponta que é o seu equipamento. Bom, agora vamos voltar à pergunta inicial do vídeo.
De quem é a culpa quando a sua TV queima em dias de tempestade de raios? A resposta é: depende. Vamos falar primeiro da concessionária. A concessionária tem por obrigação colocar na entrada da edificação ou na entrada da sua residência o DPS classe 1, que é o DPS centelhador, aquele responsável por drenar as correntes de alta intensidade. Se a concessionária não prevê e não coloca esse DPS, ela tem corresponsabilidade na queima do seu equipamento. Caso ela coloque, a gente tem que ir para a segunda parte dessa responsabilidade, porque nós sabemos que o DPS que fica na entrada, sozinho, ele não consegue fazer a proteção do seu equipamento. E aí que entra a figura da construtora e do projetista. Porque é o projetista em projeto que vai constar o DPS classe 2, que é o DPS varistor, nos quadros de distribuição de toda a edificação, e a construtora é responsável por instalar corretamente esse dispositivo. Se a construtora ou o projetista não constou isso no projeto e não constou isso na execução, eles também são corresponsáveis na queima do seu eletroeletrônico. Ainda tem a responsabilidade do usuário, que é responsável por fazer a manutenção da instalação elétrica. O DPS ele tem um LED indicador que mostra se ele está em funcionamento ou não. É comum em anos passados e muitas tempestades ocorreram próximos à sua edificação, que o DPS ele não consiga mais atuar e ele tem que ser trocado. E muitas vezes ele fica a vida inteira dentro do quadro e você com a suposta sensação de segurança de que seus equipamentos estão protegidos só pelo fato dele existir ali. Mas se você não fizer a manutenção adequadamente e não conseguir monitorar isso adequadamente, você também é responsável pela queima do seu equipamento. Sabendo desse contexto, agora você consegue identificar quem é o responsável pela queima do seu equipamento e tomar as medidas necessárias para resolver o seu problema. Se você ainda tem dúvidas sobre o tema desse vídeo, utilize o campo comentários para que a gente possa responder. Utilize esse campo também para fazer sugestões de novos vídeos para que a gente possa preparar conteúdo para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e seguir a Progeled nas redes sociais e até o próximo vídeo.